espírita. Eu vou fazer uma pequena leitura do exórdio para que a gente possa entrar no clima dos trabalhos. Em seguida, será para a prece, o Evangelho, e Gil vai proferir a palestra. Não seja impaciente. Não tenha pressa em chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos, de modo que possa colhê-los amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque tudo nos chegará na hora exata e mais oportuna. Os frutos amadurecidos à força não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saiba esperar com paciência e não desanime. Assim seja. Obrigado, Yara. Que a paz do Divino Mestre, no amor de Cristo, esteja com todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento ao universo, pedindo ao nosso Pai de infinito amor e bondade, que nos acolha nesta casa de oração e de trabalho. Que o teu amor, Pai, possa nos envolver, possa nos sustentar, possa nos orientar. Que os trabalhadores da seara do Cristo, irmãos que lutam por nós, que nos amparam, que nos orientam, proteja a todos aqui neste ambiente, encarnados e desencarnados, e que o amor de Maria de Nazaré sirva de bálsamo para as nossas enfermidades. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixe que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que haviam trazido, Jesus surpreendeu-os dizendo: deixe que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que assemelham-se a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que tiver a humildade e a pureza de uma criança, todo aquele que não tiver, corrigindo, a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Texto do livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolos de humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz ao renascer as imperfeições de existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata. Do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal,
nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. Que assim seja, né? E assim sendo, vamos convidar a nossa irmã Gil para o estudo dessa noite, irmão. Então, deixa eu tirar isso aqui, né? Deixa marcado, seu pedido. Boa noite a todos. É uma alegria tê-los sempre aqui nessa casa. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? O tema da nossa conversa de hoje é a criança na visão espírita. Mas antes de falar a vocês, eu gostaria de dizer da minha alegria de ter seu Iração novamente aqui nessa casa. Como é bom tê-lo aqui ao lado. Essa figura aqui, só de estar próximo, passa essa paz, essa serenidade e segurança para a gente, né? Então, seu Iração, como é bom ter o senhor novamente aqui. Esse tema sobre as crianças, porque no último sábado comemorou-se, além do dia da padroeira do Brasil, também o Dia das Crianças, né? Então, nada mais justo que a gente falasse nossa palestra sobre as crianças. Essa data assim dedicada é um dia tão especial, né? Todo mundo se organiza para oferecer esse dia bem especial a essas crianças que tanto nos inspiram, nos encorajam, nos ocupam, preocupam também, né? Mas, sobretudo, elas nos encantam com sua espontaneidade. Não é verdade? Uma casa assim, com crianças, nossa, transforma. E como as crianças transformam a vida da gente. Depois que a gente é pai ou mãe, jamais somos os mesmos, né? Eu tenho um probleminha no joelho e o ortopedista que trata do meu joelho, eu falando, olha, doutor, eu quero ficar bem, que é para eu voltar a fazer minhas trilhas. E ele comentando comigo, eu digo, olha, a próxima é um rapel que eu quero fazer. Aí ele disse, eu também tinha vontade, mas depois que eu tive minha filha, então, assim, os filhos, eles nos encorajam muito, mas também nos deixam mais prudentes, né? Aí a gente, quando olha para nosso filho, a gente já pensa duas vezes, a gente já fica mais comedido, né? Então, veja como as crianças têm esse poder, assim, de nos transformar. A proposta dessa casa aqui de oração, Centelha Divina, como eu já falei outras vezes, é de sempre instruir baseado na doutrina espírita, né? Então, a gente vai conversar a partir de agora sobre a criança na visão da doutrina espírita. A criança, ela é um símbolo vivo da oportunidade que o espírito recebe para novas experiências no plano físico. É onde tudo começa, né? Eu vou ler para vocês, apesar da gente ter livros maravilhosos, mas os livros da codificação, que eu creio que todos vocês já conheçam, eles dão um norte de estudo para a gente. E eu vou para a questão 344 do Livro dos Espíritos, lembrando a vocês que aqui na casa, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem o estudo desse livro. Convido a todos para virem, porque, como disse o Espírito da Verdade a Kardec, o primeiro mandamento é: espíritas, amai-vos. E o segundo mandamento, instruí-vos. Então, vamos estudar. É muito importante o conhecimento, né? Embora a gente saiba que se a gente tiver o conhecimento, mas não colocá-lo em prática, também de nada vale, né? Então, vamos aprender e colocar em prática. Vamos lá à questão 344, que diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo?
Essa pergunta, como vocês têm conhecimento, o Livro dos Espíritos ele é composto por 1019 perguntas elaboradas por Allan Kardec e respondidas por diversos espíritos. E nessa questão aqui, ele formulou: em que momento a alma se une ao corpo? A união da alma ao corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo que vai habitar por uma espécie de ligação fluídica. Essa ligação vai aumentando gradativamente de intensidade até o momento em que a criança nasce. O choro anuncia que o espírito se encontra entre os encarnados e entre os servidores de Deus. Já na questão 351, ele pergunta: no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades, ou seja, enquanto a criança não nasce, entre a concepção e o nascimento. E a resposta dos espíritos, mais ou menos. Isso vai depender do tempo que ainda lhe falta para nascer, uma vez que ele ainda não está encarnado, está apenas ligado ao corpo físico. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo de que chegou o momento de reencarnar. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo físico. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual deixa de ter consciência enquanto estiver encarnado. Quando retorna ao mundo dos espíritos, essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória. Em uma outra oportunidade, eu conversei aqui com vocês sobre a emancipação da alma, né? Que todas as noites, quando dormimos, nossa alma tem uma liberdade relativa e a gente fica ligado por esse cordão fluídico, né? Mesmo assim, a criança, o espírito que está para encarnar, ele começa cada vez ficar mais forte essa ligação fluídica com o corpo que ele vai habitar, né? Ainda na questão 352, após o nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Ele as recupera gradualmente, à medida que os órgãos do novo corpo físico vão se desenvolvendo. Para o espírito é uma nova existência e ele precisa aprender a utilizar os instrumentos de que dispõe. As ideias vão lhe retornando pouco a pouco, assim como retornam para uma pessoa que desperta e vê que se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Então, a gente percebe aqui esse momento que o espírito entra para reencarnar, ele entra nesse processo de esquecimento. Não é? E na questão, encerrando aqui a questão 368, o espírito exerce as suas faculdades com plena liberdade após se unir ao corpo físico. Para exercer as suas faculdades, o espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. O corpo físico pode ser de matéria muito grosseira, enfraquece essas faculdades. Quando a gente pensa, às vezes muita gente se pergunta qual a razão desse esquecimento? Esse esquecimento pela misericórdia de Deus. Deus é muito sábio e misericordioso, porque assim, em um lar podem vir espíritos amigos nossos,
como também podem vir desafetos. Então, imagina se a gente lembrasse de todo o passado. Então, a partir do momento, eu costumo sempre dizer, a partir do momento que a gente faz o planejamento de reencarnar, que eu sempre costumo, quando estou nos meus atendimentos, dizer o seguinte: a gente é igual ao professor quando vai para uma sala de aula. Ele não vai para uma sala de aula dar aula de qualquer jeito, antes ele faz um planejamento. Mesmo assim, somos nós. Temos o nosso planejamento reencarnatório. E quando nós não temos essa capacidade de fazer esse planejamento, nosso anjo de guarda, nossos tutores o fazem por nós, sempre visando o melhor para a nossa evolução, o melhor para o nosso crescimento, né? E assim, vamos tratar agora da questão da missão dos pais. Qual a missão dos pais ao receberem do lar essas crianças? Também no Livro dos Espíritos, na questão 208, às vezes eu esqueço que eu preciso usar óculos. Na questão 208, os pais exercem alguma influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento? Sim, exercem uma influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Os pais têm por missão desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa de muita seriedade e serão responsabilizados na parte que lhes cabe, se falharem. Então, veja que não é simples assim. Muitas pessoas têm na paternidade, na maternidade, veem algo muito comum, mas é algo de muita responsabilidade, porque aí nós temos junto a nós irmãos nossos, porque ora, como é de conhecimento de vocês, hoje nós somos pai ou mãe, esses mesmos espíritos já foram foram companheiros, então a gente está sempre trocando de posição conforme a necessidade. E às vezes, não só nesse laço, nessa família, nesse laço familiar, mas às vezes desafetos nossos também têm essa necessidade de dividirem uma existência conosco, né? E a gente tem uma responsabilidade imensa, porque de 0 a 7 anos nós podemos, digamos assim, modificar a conduta desse espírito. Porque, como nós vimos aqui nas leituras anteriores, o espírito ele não tem a lembrança do passado. Os vícios que ele carrega estão, digamos assim, esquecidos. Até porque o corpo ainda não tem o desenvolvimento, que o corpo é nossa ferramenta de ação, é a ferramenta de ação do espírito. O corpo ainda não está desenvolvido o suficiente para que ele exerça realmente, a sua ação. Então, fica uma ação limitada, e enquanto isso, nós temos esse tempo de trabalhar, porque vocês sabem que o meio em que a gente vive influencia demais na nossa conduta, não é? Então, assim, e filhos, para quem os tem e observa, a gente não ensina com palavras, não, com conversas, a gente ensina pelo exemplo. Às vezes bem pequeninos, mas às vezes quando não são capazes de verbalizar ainda, mas eles são capazes de sentir, então de perceber tudo o que acontece dentro de um lar. Então é de suma importância a gente dar o exemplo
É fácil? Não, porque nós somos tão falhos quanto eles. Eles estão ainda nessa limitação como crianças, mas nós também somos espíritos falhos também, como eles o são. Só que a nossa posição como adulto, a gente já tem a condição de dar o exemplo. Então, o exemplo é tudo. O exemplo arrasta. Eu digo isso não só dentro de casa, a gente também aqui na doutrina, que bom que vocês são conhecedores também da doutrina, vocês estão aqui nessa casa e estão procurando cada vez mais compreender melhor. Vocês também são exemplos. Exemplo para o vizinho de vocês, exemplo para um colega de trabalho. Volto a dizer, o exemplo arrasta. Então vamos ser exemplos, não só para nossas crianças, mas também para a nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então, todos contamos no mundo espiritual com criaturas amadas que necessitam retornar ao nosso convívio. Também tem essa questão, quantas pessoas já foram, eu costumo ouvir muito assim, as pessoas dizerem aqui, eu perdi fulano, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão. Não, a gente não perde, eles só foram antes de nós. E às vezes, porque cada caso é um caso, nada é regra na espiritualidade, cada caso, cada atitude, tudo é estudado. Às vezes há uma necessidade desse ente querido que se foi dele retornar ao nosso convívio. E que coisa maravilhosa. Então veja que diversidade de seres, diversidade de espíritos nós podemos ter na nossa convivência. A criança é o portal, né? Para esses espíritos virem para a nossa convivência. Como também, não só, o que bom, se a gente só tivesse que ter esse contato, esse convívio com entes, com afetos, né, com entes queridos, mas também nós temos muitos desafetos, nós temos, somos bem devedores, não fizemos só amizade, nós também fizemos inimizades do outro lado. Outro dia desses eu estava assistindo uma palestra de Maese Braga. Eu não sei se vocês conhecem, é uma palestrante espírita, é bem divertida, eu gosto muito das palestras dela. E ela contou que uma vez, Divaldo, falando que ele pegava um ônibus para ir ao cinema, tinha juntado um dinheirinho para comprar o sapato da moda, que na época era aquele de 2 cores, né? E ele pegou o ônibus e tinha um cara bem assim, mal encarado, como a gente costuma dizer, e ele pisou no pé dele. Aí ele disse assim, Divaldo, com aquela delicadeza que a gente sabe o quanto o Divaldo é delicado, e ele disse assim, moço, olhe, embaixo do seu pé eu quero lhe avisar que está meu sapato novo. Ele disse, qual o problema? E continuou. E a viagem seguiu. E Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, ela disse, Divaldo, desça na próxima parada. E ele, poxa, são 2 quarteirões antes do destino dele. Mas ele obedeceu. E desceu. E o homem desceu também. E veio caminhando atrás dele, e ele caminhando rápido, entrou no beco, se livrou, né? Passou. Quando foi um dia que ele estava lá no centro espírita, lá na palestra, depois ele viu aquele homem entrando. Ele disse, nossa, ele me encontrou aqui. Só que atrás dele vinha uma menina e 4 enfermeiros. Ela na camisa de força e 4 enfermeiros acompanhando. Quando o Divaldo olhou, ele viu que ali junto tinha um espírito que tinha sido trabalhador daquele homem, e no leito de morte ele pediu ao patrão que não desamparassem a família dele, que era uma família muito humilde. E o patrão fez essa promessa, só que não cumpriu. E esse espírito, vendo tudo que a família dele passava do outro lado, ficou muito revoltado e começou a perseguir a filha do patrão, né? Aí Divaldo disse, podem tirar a camisa dele. E os enfermeiros, não, a gente não pode fazer isso, o senhor não sabe como ela fica quando ela não está com essa camisa de força, ninguém queria tirar. E ele disse, pode tirar. E conversou muito com esse irmão,
Eu sei que fez o tratamento e a moça conseguiu seguir a vida. A menina, na época, conseguiu seguir a vida, ficou tudo bem. E depois de um bom tempo, esse homem retornou à casa novamente. Essa moça seguiu a vida, casou-se e teve um filhinho. E entrou novamente, lá veio o homem todo contente com o netinho nos braços, né? E disse: Edivaldo, olha, eu vim mostrar a você o meu netinho, muito contente. E disse: olha, tudo que eu tenho já é dele. Tudo que eu tenho. Ele é uma criança, tinha 1 aninho, eu já passei tudo para ele. Quando o Edivaldo aproximou-se, que olhou nos olhos da criança, ele percebeu que era aquele espírito que perseguia a filha dele. Ou seja, agora ele tinha tudo, era tudo dele, não é? Então, a falha do patrão, agora tudo pertencia a ele, materialmente. Então, veja só que a gente pode receber qualquer espírito como nossos filhos. Mas o importante de tudo, sendo nossos maiores amores ou nossos maiores desafetos, o importante é a gente pensar da seguinte forma: que Deus nos confiou uma missão. Independente de serem desafetos ou amores, eles são nossos irmãos e merecem de nós a orientação para caminhar da melhor forma possível. Então, se Deus confiar a nós um irmão, vamos dar conta da melhor forma, vamos pensar a melhor forma de orientar, não é? O lar, ele representa esse ponto, né, de reencontro de nossas almas com os irmãos aos quais no passado beneficiamos e hoje buscam, por sua vez, nos ajudar, ou então reencontro com aqueles a quem muito prejudicamos em outras reencarnações. E após a nossa conscientização no plano espiritual, solicitamos nosso convívio com eles na posição de filhos, pais, irmãos e demais familiares que nos partilham o teto nessa existência. Às vezes a gente diz assim, quando tem aquele familiar difícil, a gente, poxa, será que eu escolhi mesmo? Escolheu sim. Por quê? Eu digo assim que a gente escolheu. Porque quando a gente está na espiritualidade, a nossa visão se amplia. É como a gente estivesse olhando o horizonte de cima do alto de uma montanha. Então a gente pede sim, a gente pede para reparar essas faltas nossas. E a gente pode pedir aquele desafeto como filho para cuidar. Porque lá a nossa visão é outra. Então, às vezes, aquele familiar bem difícil, eu não acredito que eu pedi, porque a nossa visão lá era outra. Né? A gente pediu sim. É como Chico Xavier diz, né, que a gente está no lugar onde a gente deve estar, no trabalho, na família, está tudo certo. Na verdade, Deus não erra. Deus não erra. Na família, aprendemos a amar aos outros e não apenas a nós mesmos, para no futuro amarmos a todos indistintamente. Esse é o ensinamento do Cristo, né? Embora assim, a gente ainda não seja capaz de ter esse amor indistintamente por todos, mas esse é o ideal de todo o espírito. É chegar a essa evolução da gente reconhecer em qualquer um o nosso irmão e ser capaz de amá-lo. Né? A infância, agora, embora na infância tem essa atmosfera de inocência, né, que é própria mesmo da infância, mães e pais podem apresentar dificuldades em reconhecer alguma impureza moral em seus filhos. São, porém, espíritos imortais como nós, que retornam ao cenário do mundo com resgates a realizar, aprendizados a obter e deveres a cumprir.
É assim, realmente a gente tem essa dificuldade. A gente enxerga no filho do vizinho, do outro, aquela maldadezinha, mas no nosso filho não, né? O filho a gente não vê. Mas, minha gente, amar é corrigir. Não pense que amar é você sempre dizer sim. Não. A vida não diz sim o tempo todo. Amar é a gente dizer não quando é necessário. É a gente corrigir sim. E a gente não olhar para os defeitos que a gente observa, que a gente percebe. A gente não olhar para esses defeitos, isso não quer dizer que eles não existam. E não quer dizer que sem a nossa correção, eles não vão tornar-se pior. Então, assim, amar também é isso. Acima de tudo, amar é a gente corrigir. Então, não vamos deixar que essa inocência da infância, elas impeçam que a gente deixe de corrigir a criança quando necessário. Vê aqui para vocês a questão 197. Como eu falei, nós temos obras maravilhosas, mas a codificação sempre vai ser a nossa base de estudo. E aqui na questão 197, Kardec pergunta: o espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode ser tão adiantado quanto o de um adulto? Pode. E algumas vezes é bem mais adiantado, principalmente se esse espírito já viveu várias existências, onde adquiriu experiências e aproveitou para progredir. Então, às vezes eu estou numa situação de mãe, mas aquele espírito, passado essa idade de esquecimento, ele começa, da mesma forma que vai se desenvolvendo o corpo, vai se desenvolvendo também as habilidades. Ele vai tendo, o aparelho vai se tornando mais qualificado para ele se manifestar. E se é um espírito, porque assim, aqui na Terra, só nos mundos primitivos é que tem espíritos reencarnando pela primeira vez, mas aqui na Terra, no nosso planeta, não tem ninguém chegando, não tem ninguém aqui pela primeira vez, reencarnando pela primeira vez, porque a reencarnação, a primeira vez, dá-se nos mundos primitivos, né? Como o nosso mundo já está em uma outra evolução, então cada pessoa aqui já teve vivências anteriores. Não quer dizer que por eu ser mãe, eu seja mais evoluída. Meu filho pode ter muito mais existências que eu, ou até, porque a quantidade de existências não é determinante. O que é determinante é a evolução que a gente faz, o aproveitamento que a gente faz dessas existências, né? Então, ele responde muito bem aqui. O espírito pode ter vivido já várias vezes. Vamos aqui à questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou lhes dão apenas a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, lhes acrescentar a vida moral? Os pais dão somente a vida animal, uma vez que a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o máximo que a gente pode dar aos nossos filhos é a nossa herança genética. Porque ele é uma individualidade. Ele não herda nada além da carga genética de nós, né? Ainda na questão 207, muitas vezes os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Podem transmitir também a semelhança moral? Não, porque o espírito do pai é diferente do espírito do filho. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes existem apenas os laços de sangue. Então, deixa bem claro
que não tem nada de herança moral, né? A evolução moral é de cada um, é individual. A gente, como pai, como mãe, a gente pode orientar, mas aquele espírito é quem vai escolher evoluir moralmente ou não. E a questão 207A pergunta: então, de onde vêm as semelhanças morais que existem, algumas vezes, entre pais e filhos? A resposta: são espíritos simpáticos que se atraem pela afinidade de suas tendências. A gente sabe que é bem comum os espíritos reencarnarem em grupos de afinidade. É tão bom, né, quando a gente está num grupo de amigos, todos pensam parecido, gostam das mesmas coisas. Então, os espíritos podem fazer esse planejamento também, de reencarnarem em grupos por afinidades morais, né? Na questão 361, qual a origem das boas e das más qualidades morais do homem? As qualidades morais do homem são as do espírito encarnado nele. Quanto mais puro for esse espírito, mais o homem será propenso a fazer o bem. Então, a gente, diante de todas essas perguntas e respostas, a gente vê que, na realidade, a responsabilidade é toda nossa, de evolução é nossa, não é? A gente não herda, a gente tem que se esforçar realmente para poder evoluir. E na 361A, a pergunta: então podemos dizer que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e que o homem com vícios é a encarnação de um espírito mau? Sim, porém é mais correto dizer que o homem com vícios é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, seríamos levados a acreditar na existência de espíritos sempre maus, aos quais todos chamam de demônios. Na verdade, a gente costuma tratar aqui na casa, Seiração sabe, não são espíritos maus, são espíritos que desconhecem a lei de amor, a lei de Deus. Né? Então, a gente costuma chamar de espírito imperfeito. Mas vamos falar agora das crianças prodígios, né? Aquelas crianças que a gente vê muito no Instagram. Tem muito aqueles vídeos de crianças tocando piano, fazendo pinturas fantásticas, né? Crianças prodígios, né? Ensinam os espíritos que as faculdades extraordinárias das crianças e sua elevação moral são conquistas do espírito em outras existências e que aquelas estão inscritas no seu inconsciente profundo, ou seja, na memória espiritual, manifestando-se logo na infância. A prodigalidade intelectual de certas crianças voltada para as ciências e as artes não passa de lembranças do que já aprenderam em vidas pregressas. Então, como eu falei antes, existe esse esquecimento, embora no nosso inconsciente profundo, nosso aprendizado que a gente aprendeu nas artes, de cultura, não está esquecido, está no nosso inconsciente. E essas crianças, de alguma forma, é despertar desse inconsciente profundo delas. Essas crianças que tocam perfeitamente, às vezes não tem nem tamanho, mas já tocam piano, aquela coisa fantástica, porque é o conhecimento das outras vidas que não se perde, né? A gente tem o esquecimento da nossa vivência, mas do nosso aprendizado não. É tanto quando diz assim, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa inconsciência, né? Está lá, guardadinha. A gente pode esquecer todas as coisas, mas não o aprendizado.
O aprendizado, ele caminha conosco. Eu descobri hoje, eu não conhecia, tem um autor espírita chamado Valdeir Bezerra. Eu descobri hoje que ele tem um livro chamado A Criança à Luz do Espiritismo. Em uma parte desse livro, ele diz o seguinte: a criança é um espírito adulto com erros e acertos, que retorna à carne para se aperfeiçoar, fazendo uso do livre-arbítrio. Desse modo, a criança, na ótica reencarnacionista, é um espírito que traz consigo um patrimônio moral, que lhe marca a individualidade. Ela é portadora de uma aparelhagem física herdada dos genitores, a parte física, mas com fantástico registro de experiências passadas em outros corpos, que ficarão gravadas no seu perispírito, que é o nosso corpo espiritual indestrutível. Retorna o espírito na condição de criança, esperançoso de sua recuperação, na grande maioria das vezes, pela doação do amor e da energia educativa dos seus pais. Então, mais uma vez, corroborando com tudo que já foi lido, esse escritor espírita, ele diz: a criança é um espírito adulto com erros e acertos, né? Então, retornando à carne para se aperfeiçoar. Porque a gente sabe que a gente tem que progredir em ciência e em moral, né? Se a gente se desenvolver somente em um aspecto, seja no aspecto intelectual, ficar faltando moral, a gente está incompleto. A evolução tem que ocorrer nos dois aspectos, tanto moral quanto intelectual, né? Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, às vezes, tem pessoas que, acreditando em outras existências, aí não tem pressa em se corrigir. Não, eu vou deixar para outra vida. Minha gente, quanto mais pressa a gente tiver, menos penosas serão nossas provas. Vamos ter pressa em se aperfeiçoar. É fácil? Não é uma luta, e é uma luta diária, né? Mas, assim, é necessário. Vamos ter pressa. Mas, voltando para as nossas crianças, vamos cuidar de nossas crianças, vamos educar pelo exemplo, né? Quando uma criança é agredida por aqueles que deveriam amá-la, deveriam protegê-la, ela não deixa de amar os pais, mas ela deixa de amar a si mesma, passando a apresentar baixa autoestima, insegurança e outros problemas que ela carregará para a sua vida. Isso aí eu vi muito quando eu fui fazer o curso de psicanálise. A minha professora dizia assim: quer conhecer uma pessoa, não olhe para o hoje, não olhe para ela agora, mas veja a criança que ela foi. E eu comecei muito a observar. E você compreende muita coisa. Porque a criança, ela está ali, às vezes ela não está nem verbalmente se pronunciando, mas ela está observando. E ela vai copiar o que ela está vendo. Ela não vai pelo que a gente vai falar. Mas ela está olhando ali, ela está observando, ela está vendo como o pai trata a mãe, como é o meio familiar. E, infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem fazer diferente. Sempre eu vejo muito isso na clínica mesmo, os ciclos se repetirem. É horrível, é triste, muito triste mesmo. Se a gente bem pensar, se a gente procurava estar em equilíbrio constante. E assim, não expor as crianças a coisas que elas ainda não têm a capacidade de presenciar. Causa-se muitos danos a uma criança quando a gente expõe ela a coisas que ela ainda não tem
idade para entender. Quando eu estava também estudando na psicanálise, eu conheci os vários tipos de abuso, porque antes, como leiga, eu achava que, quando falava abuso, eu achava que era só do abuso sexual que existia, mas não. Existe o abuso físico e existe o abuso psicológico, que esse é o que mais deixa sequelas em nossas crianças. Esse é devastador. Eu encontro muitos relatos assim de pessoas que vêm com problemas atuais. Era uma fala da minha professora também, que ela dizia assim: nenhuma dor é nova. E realmente não é. Quando você vai ver o histórico, volta lá para a infância dessa criança, você vai encontrar onde foi o primeiro contato dela com essa dor, né? Então, é uma responsabilidade imensa. Vamos cuidar das nossas crianças, poupar. Criança tem que ser criança mesmo, não vamos expô-las, porque isso é um abuso quando a gente expõe, né, a criança a algo que ainda não está adequado a ela. E a nossa Constituição tem o artigo 227, que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Diz tudo aqui, mas esse artigo aqui, embora esteja escrito na Constituição, que todos sabem que é um documento, um dos mais importantes que a gente tem, que é a Constituição, está escrito lá, mas isso, na realidade, isso não acontece, não é? Poucos lares, essas regras, foi preciso ser criado regras e mesmo assim não são seguidas, não é? Mas assim, como a proposta dessa casa sempre está passando, baseado na doutrina espírita, sempre está passando, tentando procurar conscientizar da melhor forma possível. Eu peço a cada um de vocês que, aonde quer que vocês estejam, procurem passar esse conhecimento adquirido de respeito às crianças, da importância, da responsabilidade. Meu sonho é chegar lá do outro lado e ter cumprido pelo menos metade do que eu planejei lá. Tenho 2 filhos e espero muito ter pelo menos a metade conseguido cumprir do que foi planejado. Eu sempre tive, mesmo antes de conhecer a doutrina, sempre dentro de mim, eu imaginei o quanto era grande a responsabilidade, não só de você gerar é fácil, mas de você encaminhar um filho, é muita responsabilidade. Então, vamos pensar nisso e vamos auxiliar, que vocês têm essa capacidade de auxiliar as pessoas que não estão, porque assim, tem pessoas que não procuram conhecimento, e vocês estão aqui na casa, estão procurando conhecimento. Então, vamos levar até essas pessoas que não procuram, vamos levar esse conhecimento, não é? Se elas não vêm aqui, é aquela história, se Maomé não vai à montanha, como é seu, Iração? Eu sou ruim nessa parte, eu pulei. Gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência. Muito obrigada por estarem aqui. Tá? Uma boa noite a todos. Só para a seu Iração dar uns avisos a vocês, tá? Fiquem na paz.
Crianças de oração. A irmã Gil trouxe o estudo dessa noite com uma certa profundidade, né? A questão da criança na visão do Espiritismo. Eu acho que, pelo que ela, né, abordou aqui, já as orientações do Espírito, antes mesmo de encarnar, né, o plano espiritual, ele se preocupa, a espiritualidade, os mentores, os nossos, digamos assim, orientadores espirituais, eles já se preocupam conosco bem antes de aqui chegarmos, né? E se eu lembro, eu estava ali quando a irmã Gil falava sobre a família, de o trabalho que tem a formação de uma célula familiar já no plano espiritual. Juntar naquele ambiente 4, 5 seres espíritas e ali trabalharem o progresso, a evolução daquele grupo, o melhoramento, trabalhar, vamos dizer assim, as imperfeições, né? Acertar a caminhada daquele grupo, né? Porque não teria sentido Deus, com a sua sapiência, com a sua infinita bondade, com a sua compreensão dos seus filhos, colocar grupo familiar se não tivesse o propósito do bem comum, o bem de todos. O objetivo de unir, né, 5, 6 em torno do mesmo lar, da mesma, né, ou do mesmo trabalho, tem um propósito. E os trabalhadores que cuidam de nós, Deus com a sua bondade infinita, que nos entrega um orientador espiritual. Cada um de nós tem um orientador, tem um irmão que se preocupa, que apoia, que incentiva, que sustenta a gente nas horas mais difíceis, já começa a nos assistir bem antes de aqui chegarmos. Então essa é a visão espírita com relação à infância. E eu diria mais, se nós não prepararmos as crianças, o futuro tem algo de promissor? Não tem. Se os adultos não derem, né, a orientação necessária, o amor, o afeto, o ensinamento, o exemplo, como a irmã Gil falou, às crianças que muitas vezes são crianças nessa existência, mas são espíritos, às vezes, mais velhos do que os próprios pais, que apenas se equivocaram na sua caminhada e agora estão recebendo a oportunidade de crescerem novamente, né? E Deus coloca justamente nesse caminho uma obra, né, que a gente tem conhecimento, quem estuda a doutrina sabe que é vasto esse assunto, né, de criança, de formação, de educação, de preparo para a vida. Mas quem conhece as obras de André Luiz, são 13 livros, né? No Mundo Maior, Os Mensageiros da Luz, Nosso Lar, né? Toda essa coleção, eu oriento que tem um acervo muito bom com relação aos laços familiares. Porque eu sou esposo de Marinês, porque eu sou pai de Bárbara, porque Miguel é meu neto. Então, toda essa relação familiar, bem explicada, numa linguagem bem fácil, se encontra nessa coleção de André Luiz. Eu aconselho que vocês, né, vejam, estudem, busquem essa fonte de conhecimento que muitas e muitas, né, luzes, esclarecimentos chegaram a gente o que é a família. Por que família? Né? Então, fica aqui essa orientação. Então, para encerrar, vamos dar os avisos. A Casa Espírita de Oração Centelha Divina, ela tem, além desse trabalho na quinta-feira, tem trabalhos também
estudos na quarta-feira, como a irmã falou, do Livro dos Espíritos, que é a grande coluna do Espiritismo, né? Como ela disse, 1019 perguntas elaboradas por Allan Kardec e respondido pela espiritualidade. Então, traz alguns esclarecimentos esse livro, tira muita dúvida, muita incompreensão, muita consolação para muitos assuntos, perdas de entes queridos, né? Por que perdemos? Porque a mãe perde o filho, porque o pai, né? Porque o esposo perde a esposa. Então, esses assuntos, né? Por que acontece isso comigo? Por que acontece isso com aquele ser? Por que crianças sofrem, né, tanto? Por que adultos têm determinado, né? Todas essas respostas é encontrada no Livro dos Espíritos. É um material excelente de estudo, né, de esclarecimento. Então, na quarta-feira, quem tiver interesse em participar desse estudo, de 8 horas, né, Gil? De 8 horas, 1 horinha de estudo por semana, mas traz muito, né, muito conhecimento. Esta casa também tem uma atividade que nós consideramos muito importante, que é a campanha do quilo. A campanha do quilo é um trabalho feito nos bairros de nossa cidade, uma vez por mês, no sábado à tarde. Se reúnem aqui nesta casa, né, trabalhadores e simpatizantes, e vão a um bairro pedir donativos, gêneros alimentícios, para formar cestas básicas e distribuir com pessoas, né, que necessitam de esse tão básico que é a alimentação, esse básico, né, que é a alimentação. E a casa assiste mais de 40 famílias com essas doações. Inclusive, nós temos aqui, né, na recepção, né, uma caixa, né, um recipiente onde pode ser depositado. Eu vou na quinta-feira, vou levar um donativo. Eu vou ao hospital espiritual no sábado. E a partir de sábado agora, né, não é mais no domingo, né, o hospital espiritual, sim, no sábado à tarde, a partir das 14 horas, né, já no próximo sábado, né. Então, quando terminar esse estudo dessa noite, será distribuído o passe magnético. Aqueles que desejarem receber o passe, aguardem em seus locais e serão convidados para adentrarem na câmara de passe e receber os fluidos que vêm da espiritualidade. Então vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Pai de amor infinito e de bondade. Senhor, te agradecemos por nos reunir nesta casa de oração e de trabalho. Agradecemos aos trabalhadores da Seara do Cristo, irmãos que, em busca do amor, do perdão e do acolhimento, assista esta casa. Assista a todos, encarnados e desencarnados, sob a orientação de Maria de Nazaré. Assim como ela fez com seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, também faz conosco, Senhor. Te agradecemos o amor, o acolhimento e a caridade. Que assim seja.